Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre primeiros socorros em situações de trauma. O título deste slide, Você é a ponte entre o acidente e a ajuda profissional, resume perfeitamente o nosso objetivo aqui. Em momentos críticos, sua ação imediata pode ser a diferença entre um desfecho positivo e um negativo. Esta aula foi elaborada para oferecer a vocês ações claras e eficazes para os momentos que realmente importam, transformando-os em um elo vital nessa cadeia de socorro. Vamos aprender como podemos nos preparar para esses instantes decisivos. Começamos com uma das regras mais importantes e por vezes contraintuitivas, especialmente quando se trata de objetos cravados. Não remova. Eu sei que a primeira reação pode ser tentar tirar o que está causando o dano, mas em casos de objetos perfurantes, essa é a sua primeira e mais importante decisão. Remover um objeto cravado pode transformar uma lesão que talvez seja controlável em uma hemorragia fatal. Pensem nisto. O objeto está agindo como um tampão natural. Ele pode estar vedando um vaso sanguíneo importante, mantendo um órgão no lugar ou até mesmo contendo um sangramento interno. Ao removê-lo, você retira essa barreira, podendo causar danos adicionais e um sangramento incontrolável. Então, a regra de ouro é clara: não remova. Agora que sabemos o que não fazer, vamos entender o que deve ser feito. Se um objeto cravado não pode ser removido, qual é a nossa ação? A resposta está em estabilizar e proteger. A prioridade número 1 é deixar o objeto no lugar e impedir que ele se mova. Para isso, vamos estabilizar o objeto. Usem gases, panos, copos ou até pequenas caixas ao redor da base do objeto para criar um suporte firme. Depois, prendam tudo com fita ou atadura, para que o objeto fique o mais imóvel possível. Em seguida, controle o sangramento. Aplique pressão suave ao redor do objeto, nunca diretamente sobre ele, para evitar empurrá-lo ainda mais ou causar mais danos. E, reiterando, não corte o objeto. Não tentem encurtá-lo, pois isso pode desalojá-lo e causar os mesmos problemas que a remoção completa. Passando de lesões mais complexas para algo mais comum, vamos falar sobre ferimentos comuns, cortes superficiais e escoriações. Embora menos graves que um objeto cravado, ainda exigem atenção. Cortes superficiais rompem apenas a pele, com pouco sangramento. A ação imediata é lavar com água corrente e sabão, limpar do centro para fora com gaze limpa e secar delicadamente. Por fim, cubra com um curativo seco. Já as escoriações, ou arranhões, são aquela pele ralada em uma superfície grande, mas com pouca profundidade. Nestes casos, lave bem com água corrente. Sim, vai arder, mas é essencial para a limpeza. Remova as sujeiras visíveis com cuidado. Deixe secar ao ar ou cubra com gases se houver risco de contaminação. E uma dica importante para ambos: não use algodão, pois ele gruda e deixa fibras, nem pomada sem orientação médica nas primeiras 24 horas, pois podem mascarar sinais de infecção ou até piorar a situação. Em contraste com os ferimentos superficiais que acabamos de discutir, temos os ferimentos profundos, onde a prioridade máxima é o controle do sangramento. Em cortes profundos, que atingem músculos, tendões ou até ossos, o ferimento se abre, expondo o interior. A ação imediata aqui é a pressão direta. Use um pano limpo ou gaze e pressione firmemente sobre o corte. Não tente juntar as bordas do ferimento. Mantenha a pressão até a chegada da ajuda profissional. Para perfurações, como as causadas por pregos ou farpas, a abertura pode ser pequena, mas a profundidade é potencialmente grande, o que aumenta o risco de infecção. Aconselhamos deixar sangrar um pouco para ajudar a limpar, lavar com água corrente, cobrir com um curativo e, fundamentalmente, procurar um médico, pois uma vacina contra o tétano pode ser necessária. Depois de realizar os cuidados iniciais em qualquer tipo de ferimento, a vigilância se torna fundamental. Precisamos estar atentos ao inimigo silencioso, reconhecendo sinais de infecção. Um ferimento infectado pode levar a complicações sérias. Procure um médico imediatamente se notar qualquer um destes sinais nos dias seguintes ao ferimento. O primeiro é a vermelhidão.
se a área vermelha ao redor do ferimento estiver aumentando. O inchaço também é um sinal, quando o local está mais inchado e firme. A presença de pus, uma secreção amarelada ou esverdeada, é um indicativo claro. O calor na pele ao redor da ferida, que está nitidamente mais quente, também é um alerta. Se a dor aumentar com o tempo, em vez de diminuir, é um sinal preocupante. E por fim, a febre, ou seja, uma temperatura corporal elevada, que indica que o corpo está combatendo uma infecção. Agora vamos abordar uma situação de extrema gravidade, a amputação. Aqui, sua atenção deve estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pois é uma situação de dupla prioridade. O foco 1 é na vítima e controlar o sangramento é a prioridade máxima. Aplique pressão direta e forte, usando múltiplos panos sobre o ferimento ou coto. Se possível, eleve o membro, colocando-o acima do nível do coração. O torniquete deve ser considerado como último recurso, apenas se o sangramento for incontrolável e todas as outras medidas falharem, pois pode salvar a vida, mas com risco para o membro. Por fim, cubra e proteja o coto com um curativo grosso. O foco 2 é na parte amputada, com o objetivo de preservá-la para um possível reimplante. As próximas etapas são cruciais e determinarão a chance de sucesso do reimplante. Vamos ver em detalhes como fazer isso corretamente no próximo slide. Continuando com a situação de amputação, vamos detalhar como agir para preservar a parte amputada, o procedimento correto passo a passo. Primeiro, enrole a parte em gaze úmida. Use soro fisiológico ou água limpa. Em seguida, coloque a parte envolvida dentro de um saco plástico limpo e feche-o bem. Depois, coloque este primeiro saco dentro de um segundo saco, este contendo água e gelo. É vital que a parte amputada não entre em contato direto com o gelo. Escreva o nome da vítima e a hora da amputação no saco. Finalmente, transporte a parte para o hospital junto com a vítima. E aqui vem um alerta crítico. Nunca coloque a parte diretamente no gelo. Isso causa queimaduras pelo frio e danifica os tecidos, inviabilizando o reimplante. Lembrem-se, mesmo amputações pequenas, como a ponta de um dedo, podem ser reimplantadas. Sempre preserve e leve ao hospital. A correta preservação pode realmente salvar o membro. Mudando para ferimentos em regiões específicas do corpo, vamos falar sobre os ferimentos no abdômen. A regra aqui é clara: proteja os órgãos, não tente recolocá-los. Temos 2 cenários principais. O cenário 1, órgãos expostos, ou evisceração. Aqui a regra de ouro é: não tente colocar de volta os órgãos. A ação imediata é cobrir os órgãos com um pano limpo e úmido, molhado com água limpa ou soro. Mantenha a pessoa deitada de barriga para cima. Dobre os joelhos dela, apoiando-o se necessário, pois isso relaxa a musculatura abdominal. E muito importante, não dê comida ou água. No cenário 2, ferimento fechado, sem órgãos expostos, a ação é cobrir o ferimento com um curativo, manter a pessoa deitada e monitorar sinais de choque, como pele fria, palidez e confusão. Em ambos os casos, o transporte para o hospital é urgente. Passando para os ferimentos no peito, a válvula que salva vidas. O perigo aqui é que um ferimento perfurante no peito pode fazer o pulmão colapsar, uma condição muito grave. Para ferimentos abertos, os chamados sopradores, a ação imediata é: 1. Cubra imediatamente o ferimento com um plástico ou material impermeável, como uma embalagem de salgadinhos limpa. 2. Crie uma válvula. Prenda o plástico com fita em 3 lados, deixando um lado livre. Isso permite que o ar saia quando a pessoa expira, mas impede que entre quando ela inspira, evitando o colapso pulmonar. 3. Posicione a vítima. Sente a pessoa ou incline-a para o lado ferido, o que for mais confortável para a respiração. Fiquem atentos a sinais de piora, dificuldade crescente para respirar, lábios ou unhas azuladas e confusão mental, ou veias do pescoço inchadas. Qualquer um desses sinais exige que você ligue para 192 imediatamente. Esta é uma emergência que requer intervenção médica rápida. Agora, vamos falar sobre ferimentos na cabeça. O perigo vai além do corte. Cortes no couro cabeludo sangram muito devido à alta vascularização, então a ação é aplicar pressão direta com um pano limpo.
No entanto, uma atenção especial é necessária. Se você sentir um afundamento ou fratura no crânio, aplique pressão apenas nas bordas do ferimento, nunca diretamente sobre a fratura, pois isso pode agravar a lesão cerebral. Mais importante ainda é a vigilância para trauma craniano. Fiquem atentos a qualquer sinal de alerta, como perda de consciência, mesmo que por segundos, confusão, desorientação ou sonolência excessiva, náuseas e vômitos, pupilas de tamanhos diferentes ou saída de sangue ou líquido claro pelo nariz ou ouvidos. Qualquer um destes sinais significa uma emergência médica. O transporte para o hospital deve ser imediato. Continuando na região da cabeça, abordemos os sangramentos no rosto, corrigindo mitos comuns. Para sangramento pelo nariz, o que fazer? Sente-se e incline a cabeça para frente, não para trás. Aperte a parte mole do nariz continuamente por 10 minutos. Respire pela boca e aplique uma compressa fria na ponte do nariz. O que não fazer é inclinar a cabeça para trás, assoar o nariz com força ou colocar objetos dentro das narinas. Para sangramento pela boca, como uma mordida na língua ou bochecha, pressione com gaze e use gelo envolto em pano. E se houver um dente arrancado ou avulsão? Pegue o dente apenas pela coroa, a parte branca. Enxague suavemente, sem esfregar a raiz. Conserve o dente em leite ou saliva e vá ao dentista em até 1 hora. A chance de reimplante é alta se a ação for rápida e correta. Chegamos ao ponto de decisão. Quando procurar ajuda médica imediata? Em caso de dúvida, a regra é clara: não hesite. Mas estas são as situações que exigem uma ida ao hospital ou uma chamada para o 192 sem demora. Aqui está um checklist de sinais críticos. Sangramento que não para após 15, 20 minutos de pressão direta. Cortes profundos ou largos, maiores que 1 centímetro, especialmente em articulações, mãos, pés ou rosto. Qualquer sinal de trauma craniano, como confusão, vômito ou perda de consciência. Ferimentos perfurantes no peito ou abdômen, órgãos expostos ou amputação, fratura visível ou osso exposto, ferimento muito sujo com terra ou fezes, ou causado por mordida de animal ou humano. E, claro, sinais de infecção que pioram, como febre, pus ou vermelhidão crescente. Reconhecer essas situações é fundamental para garantir o atendimento adequado e em tempo hábil. Para concluir, quero reforçar que sua ação imediata é o começo do cuidado profissional. Os minutos entre o trauma e a chegada do socorro são críticos, e as ações corretas que você toma podem prevenir complicações graves, controlar danos e, em muitos casos, salvar uma vida. Lembrem-se da nossa mensagem inicial: você é a ponte entre o acidente e a ajuda profissional. Com o conhecimento adquirido hoje, você está mais preparado para ser essa ponte, agindo com clareza e eficácia nos momentos mais desafiadores. Em caso de emergência, não hesite. Ligue 192, o SAMU. Sua ação faz toda a diferença. Muito obrigada pela atenção e dedicação.